Olá, irmãos, a paz de Jesus. Fazendo vídeo, né, da tarefa de casa, porque se eu fosse gravar áudio, poderia empolgar, falar demais. E aí no vídeo a gente quer sair logo, né, para não ser visto muitas figuras da gente. Mas eu fiquei na missão do capítulo 2, né? E eu vou estar falando que eu entendi, peço desculpa porque eu fiz leitura mesmo. E quando para falar da palavra de Deus eu tenho que rezar, fazer leitura, fazer estudo profundo. Só que é muita coisa, né? E não, ou eu faço agora ou eu não faço. Vamos lá? Então, assim, na palavra, eu fiquei no Atos dos Apóstolos, fiquei para falar do capítulo 2. No capítulo 2, ele começa a falar da vinda do Espírito Santo, né? E eu vou falar de coisas que realmente me marcaram. Então, primeiro, os apóstolos estavam reunidos no mesmo lugar. Então, veio a palavra aí para mim, a unidade. Não a unidade apenas do local, mas espiritual. Então, eu entendo que os apóstolos, eles estavam lá não apenas no mesmo local, mas unidos também, unidos de coração, eles estavam em sintonia, porque o Espírito Santo, ele não é um espírito de confusão. Então, o que ele falar em um, vai estar confirmado no coração do outro. Então, essa unidade, ela extrapola o local, mas ela vai, uma unidade, unidos, reunidos espiritualmente também, né? E ali, quando o Espírito Santo veio, né, sobre eles e tudo mais, as pessoas ficaram maravilhadas, né? Eles ficaram maravilhados, impressionados, e manifestados, assim, com aquela manifestação, aquela admiração. E o que eu acho interessante é que os apóstolos poderiam aproveitar esse momento de graça em que Deus falava através dele, para mostrar, tá vendo como é que eu sou? Porque eu sou fiel assim, Deus falou, Deus faz isso. Deus está fazendo isso, operou milagres, porque a minha vida é assim. E em todo momento em que a graça de Deus acontecia, eu ouvia oportunidades que eles tinham de falar de Deus. As pessoas sim admiravam aquele momento, como aquele acontecia através deles, mas em nenhum momento ele se apropriou daquela graça que Deus estava fazendo para poder se promover. E eu falo assim, às vezes, mesmo que não temos a intenção, nós falamos mais de nós do que de Jesus. Então, assim, e Cristo tem que ser o centro, né? Na nossa fé, ele é o centro. Então, nas pregações, no nosso modo de vida, ele tem que ser o centro. Então, se alguém te admira, me admira por determinada ação, eu não posso falar, mas eu sou assim porque eu faço isso. Não. Eu tenho que aproveitar aquela admiração que a pessoa tem de mim, que a pessoa tem de cada um de nós, para mostrar Cristo. Então, isso é possível porque Cristo fez isso, não porque não só falar assim, o que eu faço, ele tem que estar evidente, né? O testemunho de mim, ele é ação, é a minha vida. O meu falar, o meu pregar, o meu cantar, ele tem que ser Jesus. O centro é Jesus. Então, se há alguma coisa comigo, por que eu tô fiel? Por que eu rezo sempre? Ou por que eu jejum? É por só minha vontade? Não, mas é porque Jesus fez assim comigo. Jesus, no momento que eu tava assim, Jesus falou comigo, né? Perseverar é importante. Falam, mas eu persevero muito. Não, aqui não é o eu, né? Então, fala assim, Jesus, ele me dá sede de caminhar. Tenho muito que aprender. Então, a oportunidade de usar aquele momento para falar de quanto por que eu sou escolhido. Olha, eu poderia estar cheio de orgulho, né? Pessoa, o apóstolo. Eu fui escolhido porque eu tive uma vida assim, eu tive uma vida errada e me converti e fiz isso e isso. Não. Pedro aproveita para falar de Deus. Ele fala do que o profeta Joel disse, né? Lá da profecia, e fala, Deus quem fala isso, né? Ele fala de Jesus, né? E fala dele e o que o povo fez com ele. Ó, sabe aquele Jesus que vocês crucificaram, que vocês mandaram soltar o bandido, tal lá? Pois é, esse Jesus que é filho de Deus, que veio aqui, nunca eu vi na palavra aqui os apóstolos se aproveitar daquela situação para falar o testemunho de si próprio. Mas eles aproveitaram, quanto mais admiração as pessoas estavam tendo daquele momento, e falavam e persistiam na tecla do Filho de Deus, de Jesus Cristo, né? Então, e outra coisa que eu achei interessante, que ele falava assim, que o Filho de Deus, Jesus, né?
a morte dele foi uma determinação, um desígnio, foi no versículo 22, um desígnio, uma presciência de Deus, né? Deus sabia, era necessário isso acontecer, mas Jesus não padeceu dos mortos, o próprio Deus, o teu Pai, né? Tirou ele lá da mansão dos mortos, né? E Jesus, que não conheceu o pecado, não conheceu a corrupção, foi retirado dali de forma incorrupta. Não sei se é assim que fala, né? E aí o que acontece? O povo, diante de tudo aquilo que falava, começou a se inquietar, começou a ver o seu pecado. E aí o que acontece, Pedro? Aproveita para falar do pecado. Fala o seguinte, para eles se arrepender-vos, para que eles possam ser batizados e para que, em nome de Jesus, os pecados de cada um ser perdoado, né? Para que possam receber o Espírito Santo. Olha que interessante, é aquela oração do Pai Nosso, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, é o seguinte, primeiro a gente tem que, sim, arrepender dos nossos pecados e o arrependimento também consiste em perdoar aqueles que nos fazem maus, né? Só assim, só nos arrependendo, sendo capazes de pedir perdão, de perdoar, a partir do arrependimento, nós somos realmente perdoados e que podemos receber o batismo no Espírito Santo, né? Receber o Espírito Santo. Outro ponto, que é lá no versículo 42, eles falam o seguinte, que eles perseveraram, o fato de perseverar, de não desistir. A gente está cansado de saber que esses apóstolos caíram, sim. Eles caíram, eles erraram, eles pecaram. Jesus corrigiu eles, então Jesus não escolheu os perfeitos. Tinha um monte de pecadores. E que durante ele na caminhada com Jesus, eles erravam e Jesus mostrava como era o certo, né? O importante nessa questão da perseverança não foi os pecados que nós já cometemos, mas a capacidade que a gente tem de levantar, de continuar e não desistir. Nós, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da renovação carismática, nós somos rodeados mesmo de irmãos que estão cheios para apontar as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados. Mas isso não pode ser motivo da gente parar e desistir. Isso tem que ser como se fosse um impulso. Sim, eu pequei, sim, eu errei, mas agora eu estou levantando de novo para não cair mais, para não pecar mais. Então, a questão da santidade, eu vejo o seguinte, isso é algo particular, nunca desistir de fazer o certo, né? Então, assim, se hoje eu errei em alguma falha, peço perdão, me arrependo sinceramente, conversão sincera, né? E não desistir para não cair. A perseverança vai nisso, perseverar nos nossos ministérios, perseverar nos estudos, perseverar, acima de tudo, em ser um evangelizador com a vida, né? A questão que eu gostaria muito, 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 muito de ter estudado para poder falar, que eles perseveraram aonde? Na doutrina dos apóstolos, né? Eu estava tentando ler alguma coisa, mas não consegui, porque eu sempre esqueço essa questão de que a gente, por exemplo, não segue somente a escritura, mas tem a tradição, o magistério, essas coisas, né? Então, o que acontece? A doutrina dos apóstolos, né, ela vem antes das escrituras. Então, a tradição, por exemplo, vem antes das escrituras. A escritura só poderiam ter sido compostas e escritas a partir da tradição que existiam. E aí, elas foram, digamos assim, o Novo Testamento, né, segundo o que eu li, ele foi escrito depois de 30 anos, mais de 30 anos depois da ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, o que acontece? Antes da Bíblia, o que sustentava os fiéis na fé? Era a tradição, né? Então, a doutrina, eles são verdades da fé. Então, a doutrina, ela foi ensinada por Jesus Cristo, foi ensinada assim, inicialmente por ele, para mostrar o caminho da salvação, da vida eterna. Então, nem tudo que foi vivido está escrito, né? Ele foi passado por tradição, ele foi pregado pelos apóstolos, e assim seus sucessores foram aprendendo com seus mestres, né? Digamos assim, com seus... Eu falo mestre no quesito de ensinar, professor mesmo. E isso foi repassando não só na palavra de Deus, né? Que está aqui, mas foi repassado oralmente, né? A tradição que vem sendo vivida foi repassada. Então,
São as verdades da fé, o caminho. Então, a doutrina, eles perseveraram na doutrina, nas reuniões, igual eu falei, não é só reunir fisicamente, é estar unido de coração, de espírito, estar em prol de um propósito. O nosso propósito maior é anunciar Jesus, né? Então, todos os ministérios, todos nós servos, eu vejo baseado na leitura, né? Temos que estar reunidos e unidos nesse objetivo. Então, eu tenho que pensar, cada vez que eu vou falar com um irmão, nos reunir e tudo mais, nós temos que atingir o objetivo que é anunciar Jesus Cristo. Se aquilo que eu tenho para falar, se aquilo que eu tenho para anunciar, ele remete só ao meu irmão, ele vai remitir só um problema de ciclano ou tal, ele não vai servir para anunciar Jesus, é aquela questão da peneira, ele não serve, né? Nós temos que sim, sentarmos, orarmos, conversarmos, corrigir um ao outro, mas lá no final vai ter uma palavra que vai fechar, né? Mas cativando com amor, né? Sempre buscando, até mesmo nas correções, anunciar Jesus, né? Levar Jesus às pessoas e fazer com que todos nós possamos desejar salvação, né? Então, o que acontece? Eles se reuniram na fração do pão, nas orações, no temor, o temor que eles tinham de Deus em todo o coração. Uma vez eu já falei isso, mas volto a repetir. Quando se fala em temor, não é ter medo de Deus, mas ter medo de se afastar de Deus. Então, nós temos que ter muito medo de que nossa vida faça com que a gente se afaste. Então, o que hoje me afasta de Deus? O que eu posso caminhar um pouquinho para frente para que amanhã o meu espaçamento, a minha distância do Senhor esteja cada vez menor, até eu estar realmente íntima, próxima a Deus, né? Então, temos que ter medo, sim. Não ter medo da morte, não ter medo de estar longe de Deus. Isso que nós temos que ter medo. Por isso que temos que evitar o pecado, por isso que temos que buscar a santidade, por isso que a gente tem que ser teimoso no sentido de não desistir de Deus. Eu tenho muitos erros, eu tenho muitas falhas, mas eu não posso desistir de Deus, né? Então, realizou-se pelos apóstolos. Eu falo, eu tenho que ver aqui, que eu já me perdi, né? Com alegria, louvando, empatia, não sei onde tá mais. Aqui, 43. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Foi pelos apóstolos. Então, pelos apóstolos, pela missão dos apóstolos, o pessoal, todos começaram, né, a ter temor daquele afastamento de Deus. Então, uma coisa, a gente tem que ver quando a nossa missão, quando a nossa palavra, quando a nossa vida, a gente é aquele pelo, né? Nós somos aquela passagem a chegar ao prodígio, a Deus. Nós não temos que ser o fim. A minha vida, ela não interessa. A minha vida, sim, ela interessa ao irmão, porque ele vai olhar para a minha vida e vai ver um exemplo de perseverança na santidade. Mas aquilo que tem que ser centro da nossa vida, da nossa pregação, assim como os apóstolos estão nos ensinando, é Jesus Cristo, né? Tudo que Jesus Cristo realizar através de nós não é mérito nosso, não é porque você está rezando, não é porque você está jejuando, não é mérito seu. Porque por mais que a gente jejue, por mais que a gente persevere, a gente ainda vai ser indigno, né? Então, é obra de Deus, é misericórdia de Deus. Essa é uma visão. Eu posso estar falando besteira, porque igual eu falei, não estudei. Estou fazendo leitura e tentei ler alguma coisa, mas não consegui, devido ao tempo, né? Outra coisa, assim, o cuidar, né? Eles cuidavam uns dos outros, partiam, faziam a fração do pão. Aqui eu não falo e falar assim, eu vou estar sustentando um ou outro, fulano não está fazendo nada. Mas é o cuidado de que todos nós possamos estar bem de saúde, estar bem, do ter o que comer e vestir todos os dias. Então, cuidado não é cuidar da vida do outro, mas eu não estou bem. Então, quais dos nossos irmãos estão sofrendo, estão se sentindo excluídos, estão se sentindo, assim, realmente sem cuidado, né? Então, é o cuidar. Quando eu vejo aquela fração do pão e tudo mais, eu vejo o cuidado, né? Eu tô bem, eu tenho o que tenho todo dia, meu irmão também tá bem. Às vezes, ele precisa de uma oração. Às vezes, ele precisa de ouvir. Ele precisa de um olhar.
e a gente nem isso está sendo capaz de dar, né? Então eu vejo nessa questão. Ele frequentava o templo todos os dias, a perseverança de ir até o templo para estar em comunhão com o Senhor. Jesus Cristo, na sua vida, ele sempre saía para falar com Deus, né? Ele sempre ia para um local afastado para refletir e falar com Deus. Nós temos a nossa igreja, que nós temos a oportunidade de ir para poder, num local que é tranquilo, um local que é apropriado para isso. Às vezes fala, eu vou ficar na minha casa, mas a minha casa está sendo apropriada. Às vezes tem uma televisão, um fala isso, um cachorro late, faz isso e aquilo. Estar num local em que nós teremos aquela paz necessária para poder falar com Deus. É importante sim ir à igreja, é importante sim estar no templo do Senhor para falar com Ele, né? Caridade, alegria e singeleza no coração. Então, essa questão, eles partiam pão nas casas, tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. A alegria não pode faltar em nossos meios, mesmo quando a gente fala do ruim, mesmo quando a gente fala do pecado, mesmo quando a gente quer denunciar. O denunciar o pecado não é ser grosso, não é apontar para falar dos erros de um ou de outro, mas é mostrar que aquele mal afasta de Deus, fazer com que aquele mal se torne um temor naquela pessoa. Então, eu reconheço o meu pecado e esse pecado que eu reconheci, eu passo a falar assim, nossa, isso está me afastando de Deus. Eu tenho que mudar porque eu não quero ficar longe de Deus, né? E alegria, isso é alegria com singeleza, com suavidade no coração. Louvando a Deus em tudo, esses momentos difíceis, louvar a Deus também. Temos que louvar a Deus. Cativar a simpatia de todo o povo. Aí é onde eu venho. Nós estamos cativando a simpatia. Às vezes eu posso cativar a simpatia de uma pessoa que chegou pela primeira vez, com um sorriso bonito, seja bem-vindo, Jesus te ama. Mas eu tô cativando realmente a simpatia daqueles que eu tô convivendo todos os dias? Será que eu tô sabendo falar? Será que eu tô sabendo me expressar? Será que o meu jeito, né, aquele jeito Gabriela, que eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, ele é adequado para falar com algumas pessoas? Tem existem sim, igual a gente fala, tem cristão casca de ovo, tem isso. Ok, eles existem, todas essas pessoas existem e temos que saber tratar todas essas pessoas. Então, a forma realmente que eu vejo, como a palavra diz, que é adequada, é cativando a simpatia. Eu posso chegar no meu irmão e conversar determinado assunto, até mesmo alertá-lo de alguma conduta inadequada, com amor, com simpatia, com leveza, mostrando amor. Eu acho que o amor ele não pode faltar em nenhuma palavra nossa, em hipótese alguma, por mais difícil que seja. Ele não pode faltar. Se faltou o amor, quem é o amor? Faltou o principal, faltou Jesus, né? Deixa eu ver. O Senhor ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Então, todo esse procedimento dos apóstolos, em que tudo aquilo aconteceu e eles anunciaram Jesus, eles falaram da palavra, falaram que o povo, mostrava ao povo, olha o que vocês fizeram. Não foi errado, não foi certo, mas Deus permitiu assim, porque isso tinha que acontecer, e Deus não abandonou o seu filho, Deus não nos abandonou, porque, né, Jesus Cristo ressuscitou e nós somos testemunhos disso. Então isso foi bem, bem legal. E aí ele fala o seguinte, com essa fidelidade, com essa caminhada que os apóstolos fizeram, mesmo após, né, Jesus morrer e se ressuscitar, o Senhor fez o quê? Juntava mais pessoas, mais e mais pessoas. Então eu falo assim, se hoje a gente não junta tantas pessoas, será que a culpa realmente é só das pessoas que não querem seguir? Ou será que a gente não está sabendo evangelizar? Às vezes eu evangelizo muito fácil uma pessoa desconhecida, mas eu sou muito grossa, ignorante, os meus atos dentro da minha casa, do meu trabalho, não condiz tanto como a Michelle da igreja, né? Então, assim, não importa o tamanho da mudança da gente, o importante é mudar para melhor. Então, se hoje eu conseguir mudar 0,5%, vale a pena, melhor que não mudar nada. Então, assim, o Senhor ajunta o povo, o seu povo, aqueles que são destinados à salvação, porque tem aquelas pessoas,
O Senhor tem um desejo de que todos os seus filhos estejam com Ele, mas muitas pessoas vão optar para seguir outros caminhos. Mas tem outras pessoas que estão nos outros caminhos, porque talvez nós não estamos sabendo cativá-los, não estamos sabendo levar a palavra de Deus com amor, né? E com a nossa vida. Testemunhar a Deus vai a mais do que ir lá na frente, pegar um microfone e falar de uma graça. Testemunhar a Deus, o maior testemunho é aquele que a gente faz com a nossa própria vida. É aquele que nossos familiares, os nossos irmãos olham e vê a mudança que Deus faz na nossa vida. Porque se eu caminho na igreja e eu não tenho uma mudança de vida, quando eu falo isso, não é mudança de vida dentro da igreja. Na minha família, onde eu convivo, eu não estou tendo conversão. Eu estou fazendo uma ensinação, porque aí eu sou uma pessoa ali e outra pessoa na minha casa, outra pessoa no meu trabalho. Então, o maior testemunho que a gente dá do Senhor é com amor. E ainda gastei mais de 20 minutos. Tchau, fique com Deus.